Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus é fiel em todas as suas obras, em tudo o que faz e em tudo o que promete. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Marcos, capítulo 2, versos 21 a 35. E a gente vai ver o contexto desse texto, é o nascimento de Jesus Cristo. E depois, dentro desse texto, a gente vai encontrar Simeão. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo disse para ele que ele não morreria enquanto não visse o Salvador, enquanto não visse Cristo. E acontece, ele pega a criança nas mãos a ponto de dizer para Deus que agora pode me recolher, porque eu já vi o Salvador. Ou seja, meu irmão, você não vai morrer antes de Deus cumprir o que Ele tem para cumprir na tua vida. Você não vai morrer antes de Deus cumprir o que Ele prometeu para a tua vida. Só que presta atenção, aquele ditado popular que tem aí no meio das igrejas, quem tem promessa não morre, morre. Se tiver uma vida desleixada com Deus, morre. Se sair do padrão de Deus, morre sim, porque Deus é dono da vida e com Deus não se brinca, né? Nós vamos ler aqui no Salmo 89:14 que a base do trono de Deus é justiça e juízo. A base do trono, o que segura é justiça e juízo. Então, Deus não tem sombra de variação, né, meu irmão? Quando Ele fala, Ele cumpre. Irmão Edson, você já viu pessoas que teve promessa e Deus recolheu? Sim, porque brincou, mas brincou e brincou muito. Saiu da presença de Deus, teve uma vida desleixada, Deus preparou algo e o recolheu. Ah, irmão Edson, e a promessa? Com Deus não se brinca. Agora, se você está com a vida no altar, está lutando na santidade, somos todos pecadores. Por isso que todo dia nas nossas orações, Pai, perdoa os nossos pecados, o que nós pensamos, o que nós vimos, o que deixamos de fazer, ou o que fizemos que não era da tua vontade. Somos todos pecadores, mas a gente luta todo dia, e Deus conhece o nosso coração, quem está lutando, quem tem reverência, quem tem temor, está entendendo? Ou seja, aqui Deus cumpriu para Simeão. Simeão ficou na presença, e o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, chegou a ponto de dizer para ele que ele não morreria sem ver o Salvador, e Deus cumpriu. Então, meu irmão, Deus vai cumprir em nossas vidas, ou seja, seja fiel a Deus, que Ele vai ser fiel a você, e vai ser fiel a mim, vai ser fiel a nós. Basta a gente lutar para ter na presença, santidade, reverência. Tem gente, meu irmão, que tem promessa, recebe a promessa, mas depois brinca, não tem paciência, porque tudo tem um tempo, né? Deus não é pai de malandro, Ele não vai entregar nada para ninguém à toa, né? Quando Ele entrega, a gente tem maturidade espiritual para receber. Então, Ele dá um tempo, e tem gente que sai da promessa, sai dos caminhos do Senhor. Deus às vezes dá até um tempo para essa pessoa voltar, né, meu irmão? Porque a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Então, o que acontece? Ele dá um tempo para essa pessoa voltar. Só que tem uns que não voltam, meu irmão. Eles gostam do mundo sabe, esquece da promessa, a ponto de chegar a falar, o que Deus prometeu Ele não cumpriu. Lógico, tem que ficar na presença, tem um tempo. Deus é fiel, meu irmão. A base do trono de Deus é justiça e juízo. A gente vai ler no final aqui algumas versões para a gente poder entender. Então, Deus não tem sombra de variação. É sim, sim e não, não. Não tem meio termo, meu irmão, sabe? O que Deus promete, Ele cumpre. Ele é fiel, meu irmão, sabe? Deus se agrada em cumprir a promessa na vida do homem, para que o nome dele seja glorificado. Vamos ler então, meu irmão? Mas esse é o tema da mensagem. Deus é fiel em todas as suas obras, em tudo o que faz e em tudo o que promete. Lembrando que nós vamos ler a Bíblia King James, 400 anos de estudo, revista e atualizada, né? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra.
né? Vamos ver o que o texto sagrado diz? Lucas, eu disse Marcos, né, meu irmão? Não, aqui é Lucas. Não lembro se eu falei Marcos, acho que Marcos foi no outro vídeo, né, meu irmão? Já estou até meio tonto aqui. A gente vai lendo um, vai lendo o outro, vai fazendo a mensagem, acaba até ficando perdido onde está Marcos, Lucas. Lucas 2, 21 a 35. Marcos, acho que é o vídeo que eu fiz anterior, se não me falha a memória, que eu fiz ontem, antes de ontem. Vamos lá então. Lucas 2, versos 21 a 35 diz assim: completando-se os 8 dias, lembrando que no capítulo 2, Jesus Cristo nasce, né? Aí vai aparecer lá os pastores, os anjos aparecem os pastores, eles vão, seguem lá a estrela e vê a criança na manjedoura e fala para José e Maria o que o anjo falou para eles, né? E a Maria fica abismada com aquilo ali. Aí a gente chega aqui no versos 21, Jesus é apresentado ao templo. Completando-se os 8 dias para o ritual da circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido ortogado pelo anjo antes dele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos, né? Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aí você pode me dizer: irmão Edson, o Espírito Santo não veio no Pentecoste, quando Jesus disse: eu vou para o Pai e vai enviar o Consolador? Hoje o Consolador habita entre nós. Os estudiosos vão dizer que naquela época o Espírito de Deus vinha, poderia ficar um tempo, ou falava algo com a pessoa. Nesse caso, meu irmão, a gente não pode entrar em discussão. O que a Bíblia diz é: e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele, ponto, né, meu irmão? Interessa o que a Bíblia fala. A Bíblia, a gente diz que tem que crer. A Bíblia diz que a gente tem que crer, não sem crer. O Espírito Santo, novamente, ou em algumas outras versões, o Espírito de Deus, como os judeus também gostam de falar, o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria. Olha só, meu irmão, o Espírito Santo disse para Simeão: tu não vai morrer não, enquanto não vê o Consolador, né? Olha que alegria que deve ter sido esse homem, irmão. Pegou o bebê Cristo nas mãos, coisa fina. Que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, mais uma vez a palavra dizendo aqui, né? Ele dirigiu-se ao templo, assim que os pais trouxeram o menino Jesus, para realizarem com ele o ritual da consagração, exigido pela tradição da lei. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: olha só, meu irmão, olha o que Simeão disse, imagina. Porquanto agora os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos. Aí, meu irmão, a gente vai ver aqui que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, toma a boca de Simeão para falar algo para Maria. Olha que interessante. Porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Aí aqui é o Espírito Santo, o Espírito de Deus falando pela boca dele. Eis que este menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento, ou seja, pelo levantamento de muitos, né? Pela queda, aqueles que não crerem, e pelos que crerem, levantamento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, né, irmão? Muitos judeus ficaram contra o Senhor Jesus Cristo, tudo que ele falava, né, a ponto dele morrer morte de cruz e ir para o madeiro, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma.
Eita, meu irmão, quando ele fala isso aqui para Maria, quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma, era a agonia que ela ia ter de mãe. Ali ela estava vendo o bebê Jesus, depois esse bebê cresce, depois já começa a ficar no templo pregando, depois já começa a ser perseguido, a ponto, meu irmão, de depois ele passar por vários tribunais lá, né? A ponto de colocar uma espinha, uma coroa de espinho na cabeça dele, ser chicoteado e ficar na cruz. Então é isso que ele quis dizer aqui. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma, né, meu irmão? Qual mãe que aguenta ver o filho sofrendo? Foi um sofrimento terrível, meu irmão, morte de cruz, chicotada, sendo levado, blasfemado, e Maria olhando. Tudo isso que aconteceu com Cristo transpassou a alma dela, sabe, irmão? Ela ficou angustiada, triste. Imagina o que essa mulher passou. A Bíblia não relata tudo, mas imagina o dia a dia, hora, minuto, segundo, só Deus para ter misericórdia dela, né, meu irmão? Como mãe vendo ali, saiu do teu ventre e falando, caramba, tá passando por tudo isso, tinha que passar por tudo isso, até eles entenderem mesmo, né, irmão, que Cristo era Deus, que no terceiro dia ele ressurgiu, né? Mas até esse momento ela passou sufoco, é como se fosse uma alma, uma espada transpassando a tua alma. Ou seja, meu irmão, o que nós vimos aqui foi que Deus cumpriu o que ele prometeu para Simeão. Por isso que eu disse para vocês que Deus não tem sombra de variação. O que ele prometeu para você, ele vai cumprir. Simeão aguardou a promessa, sabe, de ver. Ele diz, os meus olhos viram, agora o Senhor pode, sabe, pode me levar, porque os meus olhos já viram o Salvador. Meu irmão, Deus vai trazer a bênção na tua mão. Fica no aguardo, fica na presença, fica na fé, não se desvia do caminho do Senhor, sabe, nem para a direita, nem para a esquerda, né, meu irmão? O princípio da sabedoria, a Bíblia diz em Provérbios que é o temor ao Senhor. Se você tiver temor ao Senhor, quando alguém te chamar para uma baladinha, você não vai. Temor ao Senhor. Quando alguém chamar para fazer alguma outra coisa errada, você não vai. Quando for para uma bagunça, você não vai. Você vai estar querendo ali Deus, querendo as coisas de Deus, querendo mais de Deus, querendo as promessas de Deus, sabe, meu irmão? Orando, jejuando, clamando, chorando aos pés de Cristo. Então, Deus vai abençoar essas pessoas que estão firmes na promessa, aguardando a promessa, assim como Simeão estava aguardando, tá entendendo? Não confunda o que eu disse no começo do vídeo. Ah, irmão, quem tem promessa não morre. Vigia, que Deus recolhe sim. Ele é dono da vida, ele faz e ele desfaz e acabou. Como eu costumo dizer para o pessoal do bairro aqui, Deus é o único que o Supremo Tribunal Federal não interfere. Ele faz o que ele quer e acabou. Ele dá vida, ele tira a vida, ele põe na cama, ele põe no leito, ele abate o soberbo, levanta o humilde, ele faz o que ele quiser. E a promessa dele se cumpre na vida dos fiéis. Olha só o que diz o Salmo 89:14, versão King James atualizada, que é essa daqui. A justiça e o direito são as bases do trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. King James 1611, justiça e juízo são a habitação do teu trono, misericórdia e verdade irão diante da tua face. Nova tradução da linguagem de hoje, a honestidade e a justiça são a base do teu reinado, tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Versão NAA, Nova Almeida atualizada, justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. NVT, nova versão transformadora, justiça e retidão são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Agora a tradução é a TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Se tem um irmãozinho católico aí, ele sabe o que eu estou falando. Na Bíblia católica e na TEB é Salmo 89 versos 15, na nossa cristã é versos 14, na dos irmãozinhos católicos é versos 15, ela diz assim, justiça e direito são a fundação do seu
trono. Então, na Bíblia cristã, Salmo 89:14, na Bíblia católica, Salmo 89:15, principalmente na TEB, tradução ecumênica da Bíblia. Então, meu irmão, o que nós vimos aqui é o quê? Que o trono de Deus é justiça e juízo, meu irmão, sabe? A base do trono de Deus, justiça, meu irmão, ele faz tudo conforme a sã palavra, o que ele falou tem que acontecer. É a mesma coisa no mundo espiritual. Tem pessoas morrendo aí com uma vida toda torta, toda bagunçada. Aí as pessoas falam assim: ai, Deus, o céu está recebendo um anjinho, ai, está tendo alegria no céu. No céu não tem funk, no céu não tem samba, no céu não tem bolero. No céu, o céu é santo. Bagunça é no inferno. No céu é santo. Lá ele está dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, Deus grande, eterno, né? E toda a terra está cheia da tua glória. Meu irmão, lá é só santo, santo e santo, santo, santo e santo. Lá não tem funk que vai alegrar Jesus, lá não tem bolero, lá não tem sambinha, lá não tem forró, lá não tem pisadinha, lá não tem nada disso. Lá tem Deus, que é justiça, e Satanás, ele vai requerer a fatura dele. Ele vai olhar para aquela alma e vai falar: aquele é meu. E Deus, meu irmão, não vai poder dizer que não, se for de Satanás mesmo, porque tem uma lei, e essa lei está aqui, ó, e o inimigo sabe, meu irmão, o inimigo sabe quem é dele, e Deus sabe quem é os dele, e Deus vai dar o que é do inimigo, quem teve uma vida toda relaxada, uma vida que vomitou a palavra, uma vida que não quis ter conversão, uma vida que não quis ter uma metanoia, mudança de mente, caráter e atitude. Está entendendo? O que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão, que isso daqui que eu estou falando entra certinho naquele ditado: quem tem promessa não morre. Morre sim. Se eu fosse você, se você tem promessa e está chateado aí, todo desviado, achando que vai receber a promessa, toma cuidado, que Deus é capaz de não dar promessa e ainda mandar a alma subir e a terra come o corpo. Então vigia, porque se Deus é santo, o que ele prometeu ele vai cumprir na tua vida. Se você está na presença, creia. Se você está na presença, espere, aguarde, que Deus vai cumprir assim como ele cumpriu com Simeão. Não vamos brincar com Deus, não vamos brincar com a palavra, porque Deus não brinca com a gente. Nós não somos bonequinho, marionete que Deus brinca. Satanás brinca com os deles, mas Deus não brinca conosco. Deus nos guarda, nos protege, ele é fiel, é santo, é verdadeiro, não tem sombra de variação. Deus é Deus. Louco aqueles que brincam com Deus, né, meu irmão? Louco os que brincam com Deus. Então, meu irmão, se você está na promessa, se você está que nem Simeão, aguardando a bênção chegar na tua mão, fica tranquilo, que Deus vai te abençoar. Deus vai trazer o que ele prometeu. Deus vai realizar o desejo do teu coração. Somente aguarda na presença de Deus. Seja fiel a Deus, que ele vai ser fiel a ti. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.